Boa noite, meus amigos. Vamos para mais um conto para vocês. Nós vamos falar hoje da história da mulher, a chorona, o espírito que vaga. Mas eu quero trazer sua memória e quero que você conheça essa história bem profundamente, imaginando cada passo que eu vou te contar, cada palavra que vai chegar ao seu ouvido, você vai entender como é a história o que foi dessa mulher, tá? Vamos entrar na nossa máquina do tempo e voltar no ano de 1800. País, México. Um pequeno povoado à beira de um rio. Vivia várias famílias e ali existia uma casa. Alguns relatam, tá, que essa moça, conhecida como Maria, que se tornou depois a Chorona, ela era uma descendência indígena. Outros falam que não, era uma descendência espanhola. Mas enfim, ela teve sempre seu sonho de casar, até que chega um homem muito rico à cidade. Eles se conhecem, casam, tá? Vão morar numa casa, têm 2 filhos. E passando um tempo, o marido dela começa a não procurar ela mais. Ele só se preocupa com os filhos. E ela andando pelo vilarejo, um dia para lá, para cá, com os filhos, ela se depara em um canto, em meio a algumas árvores, o esposo com uma amante. Simplesmente ela chega mais próximo, confirma e entra em desespero. Ela entra naquele estado de choque. Todo o sonho dela que ela tinha foi de água abaixo. Imediatamente, ela pega os 2 filhos dela, que já tem uma idade de 6, 7 anos, e leva até a ponte, onde passava um rio próximo a esse vilarejo, e lança os 2 filhos nesse rio. E fica olhando eles irem embora. A água entrando e tomando conta dos pulmões de cada um, até não ter mais vida. E passa algum tempo, segundo a história, ela volta a si. E ela começa a chorar, e vai lá, acha um numa margem, outro em outra, começa a gritar, até que todo mundo vem. O esposo, naquele momento, vem também e pergunta o que aconteceu, ela conta o que aconteceu, e ele, sem perdoar ela, pega, deixa a casa para ela e vai embora, e não retorna. Ela entra em desespero. Alguns relatos dizem que ela veio a falecer por idade, mas, na verdade, ela faleceu por vontade própria. Ela viu que estava sem ninguém em volta dela. Ela pega, passando alguns dias, ela vai à mesma ponte e se lança. E nesse dia que ela se lança, ela estava, parece, com um vestido branco. Acharam ela depois e com aquela mesma roupa vieram a sepultá-la. Naquela mesma noite do enterro, pessoas que moravam próximo também a esse rio começam a ouvir uma mulher gritando: aonde estão meus filhos? Agora você imagina, aonde estão meus filhos? Uma pessoa gritando, mas você não vê. E não foi 1, 2, 3 casas, foi várias casas. E um vizinho começou a chamar o outro, correram, pegaram as tochas e foram para a beira do rio. Era uma noite de lua. E viram uma mulher de vestido, muito parecida com aquela mulher que tinha sido sepultada. Até a roupa era parecida. E essa mulher gritava. Num momento ela estava de um lado do rio, daqui a pouco ela estava do outro lado do rio. É como se ela, uma bilocação, o fantasma dela
a qualquer momento se locomovesse. E daí começam os relatos. Crianças começam a desaparecer, pessoas começam a ficar infortunadas, ela começa a aparecer para várias pessoas em volta daquele rio. Até que, segundo a história, o pessoal começou a deixar aquele povoado por causa dela. Várias pessoas que passavam a noite, que gostavam de caça, alguma coisa assim, tiveram encontros com ela. Há um filme que foi feito, se eu não me engano foi 2019, que fala desse conto, tá? Que foi lançado, e diz o seguinte, que ela se tornou como se fosse um espírito muito ruim. Então, quem ela topa no meio do caminho dela na noite, onde ela procura os filhos dela, que ela está gritando por socorro e perguntando onde estão os filhos dela, ela não tem segunda chance, a pessoa tem. Ou a pessoa, há relatos que de menores que infelizmente sumiram, tá? Então, esse espírito ficou vagando por muito e muito tempo. Há relatos no México hoje de avistamento dela em vários locais, principalmente locais, rios que tem ponte e locais de água. Então, dependendo do local, ela é avistada. E não foi poucas pessoas que relataram que escutavam uma mulher chorando aos prantos, gritando: cadê meus filhos? Cadê meus filhos? Onde estão? Várias e várias e várias pessoas. Essa é uma das histórias. Agora imagina você, à noite, passando numa beira de um rio, uma beira de uma lagoa, e uma mulher de branco começa a gritar. Qual seria a sua reação? Será que alguns desmaiariam? Será que alguns correriam? Então, há muitas histórias que a gente vai trazendo aqui no canal, mas essa é muito interessante.